o que é que o secretário Washington Bonfim falou sobre a operação, né, envolvendo... Está lá, já chegou? Porque está aqui no TP. Ele falou sobre o PSB, né, em nome do PSB, após a operação policial lá que envolveu a vereadora eleita Tatiana Medeiros. Então, aproveitar aqui a oportunidade para a gente repercutir a fala do secretário de Planejamento. João. Muito cauteloso, né, Douglas? Acho que foi o Ezequiel também que pegou essa sonora, ou foi o Natan, enfim, depois eles podem confirmar aí. Mas, de fato, muito cauteloso no sentido de que, é claro, ninguém pode condenar ninguém sem antes haver ali um processo, uma prova. No entanto, é um assunto que demanda muita atenção e que precisa ter um olhar bastante atento, não só por parte do PSB, mas por parte do próprio parlamento teresinense, né? Obviamente que é um assunto muito sério, como a gente comentou ontem, não pode aparecer dúvidas em relação a isso. Claro, tem que deixar a Polícia Federal trabalhar, né? Se por acaso não ficar nada comprovado, a vereadora tem todo o direito de exercer o mandato que foi lhe concedido pelo povo. Mas se por acaso houver ali alguma prova ligando, né, alguma organização criminosa com o financiamento de uma campanha eleitoral, é claro que não há espaço ali para o exercício do mandato. O PSB bastante cauteloso no sentido de aguardar e acompanhar exatamente essas decisões para não cometer nenhuma injustiça, mas também, claro, que tem que acompanhar de perto essas discussões. Ezequiel, você também acompanhou e, como disse o João, uma fala cautelosa, mas é um assunto que gera preocupação na partida, né? Exatamente. Foi uma fala hoje do próprio secretário Washington Bonfim sobre esse assunto. Nós questionamos ele hoje lá no Palácio de Karnak acerca dessa situação, não é? Quer queira ou quer não, isso está dando o que falar, principalmente ali no reduto político, justamente pelo nome de Tatiana Medeiros. Primeira vez que vai exercer um cargo político, então vereadora eleita pelo PSB, e foi questionado como é que seriam as tratativas que o próprio PSB municipal ia realizar durante, então, esse processo de investigação da Polícia Federal. O próprio secretário Washington Bonfim, que é também o presidente municipal do PSB, como bem o João já ressaltou, foi bem cauteloso nas suas atitudes, né, nas suas falas. Ele disse basicamente que o PSB não vai, nesse determinado momento, fazer nenhum tipo de ação contra a vereadora eleita Tatiana Medeiros e que apenas vai aguardar o processo de investigação, a montagem e elaboração do inquérito policial acerca desse assunto, mas que um advogado já começa a auxiliar ali nessas análises do que pode acontecer com a vereadora Tatiana Medeiros, então agora mesmo aguardar, porque esse advogado vai acompanhar mais de perto esse caso para saber os desdobramentos, né, sobre esse caso da vereadora Tatiana Medeiros, que infelizmente está dando o que falar ali nos bastidores da política, mas é um caso que pega muito mal, principalmente agora ela que ainda nem assumiu o mandato na Câmara Municipal de Teresina, mas o PSB está sendo bem cauteloso em razão disso, de aguardar todas as tratativas necessárias, né, o que está sendo realizado, levantado acerca desse caso. Para não passar em branco, vamos ouvir o que disse o secretário. Sim, como presidente municipal, me cabe esperar as investigações. Eventualmente, a gente vai constituir um advogado para acompanhar o inquérito, isso se a Polícia Federal assim permitir. Mas, assim, nós só podemos nos pronunciar efetivamente quando o inquérito estiver finalizado, né, e aí forem apresentadas ou não as denúncias contra a vereadora. Até lá, nos cabe esperar. Obviamente que é um prejuízo, mas a gente espera que isso termine da melhor maneira possível, né? Agora, Natan, também vai depender do desfecho, né? Quer dizer, o secretário muito cauteloso, o secretário Washington Bonfim, mas dizendo, vamos aguardar as investigações, vamos ver o resultado das investigações, mas ele disse, espero que o resultado aponte a inocência, aponte que não haja nenhum tipo de problema, é natural a investigação, mas se houver qualquer indiciamento, há um risco forte dela perder tudo, né? É verdade, é importante que o partido acompanhe, viu, Douglas, porque a depender dos desdobramentos, né, pode impactar também na situação do PSB, a chapa do PSB que foi formada, inclusive, após muita articulação e teve um resultado positivo com a eleição de Tatiana Medeiros, conseguiu conquistar uma cadeira na Câmara Municipal e o partido tem todo o interesse de acompanhar o desenrolar dessas investigações, os desdobramentos, porque a depender aí
do futuro, do impacto disso do ponto de vista eleitoral, né, o partido também pode ser atingido e pode ter aí alguns impactos, né, entre o partido e os suplentes da chapa do PSB, como o empresário e professor Leônidas Júnior, tem também o Celso Henrique, que é o segundo suplente, o Nilcim, são alguns nomes ali da chapa do PSB que ficaram bem próximos também da votação da vereadora Tatiana Medeiros, que vão acompanhar, é claro, todos esses desdobramentos. Lembrando, viu, Douglas, que hoje acontece a diplomação dos eleitos. A vereadora Tatiana Medeiros deve ser diplomada, assim como os demais, né, a princípio. Ela teve as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral, mas esse novo fato, essa nova operação que foi deflagrada ontem, pode, inclusive, ensejar em um processo de reabertura da análise das contas da vereadora eleita Tatiana Medeiros e também impactar, inclusive, esse processo de diplomação dela que acontece hoje lá no Tribunal de Justiça do Piauí. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, né? O PSB e os suplentes, com certeza, têm todo o interesse em acompanhar de perto essa situação.